a gente não vê mais esse tipo de relacionamento nos dias de hoje, né? Esse amor de você sentar, escrever uma carta, escrever um poema para a pessoa amada. É muito raro isso acontecer hoje em dia, no meio jovem, principalmente, né? E agora eu vou ser o mediador do Ecoar. Como é que foi a história de Humberto e Ivolina? Então, Vai lá, amor. amor, pode começar. Ai, meu Deus. Então, Humberto, né, sendo filho de pastor, neto de pastor, eu filha de um pastor, mas não nos conhecíamos, né? Nunca nos cruzamos em nenhuma convenção, em nenhuma fraterna de pastores. Eu conhecia muitos filhos e filhas de pastores do nosso estado, mas o Humberto, em especial, eu não conhecia pessoalmente. E aí um dia, acho que um casal comentou de mim pra ele, e ele me achou nas redes sociais, né? Como é que foi, amor? Na verdade, foi um amigo que me falou da filha do pastor Ivonildo. E era já Facebook ou ainda era Orkut? Não, Facebook. Era Facebook já. Porque já o pastor era Facebook. Ivonildo eu já conhecia. Conhecia bem. Se encontrava em alguns lugares, igreja e tal. Mas as filhas dele eu não conhecia. E aí essa pessoa me disse, eu nem lembro quem foi a pessoa, me disse, olha, o pastor Ivonildo tem uma filha, a mais velha, e ela é solteira, é uma bênção, ela canta, ela é uma pessoa muito especial e tal. E aí eu fui procurar no Facebook, já na época do Facebook. Não faz muitos anos, se faz 8 anos faz uns que 8 anos. começamos a conversar. E aí procurei no Facebook, mandei a solicitação de amizade, e aí ela aceitou, e aí mandei o primeiro oi. Oi, tudo bem? Bem discreto. Após alguns dias que ela tinha aceitado a solicitação de amizade, aí começamos a conversar. Ela respondia bem devagar. Eu custei um pouco responder, se né? fazendo difícil. Não, eu era um pouco difícil mesmo. E aí foi indo, nós conversamos pelo Facebook, acho que uns 1 ano e meio, né, amor? Entre Facebook e telefone, né, amor? Porque foi assim, né? Logo que daí a gente realmente começou a se responder ali pelo Facebook, você já pediu meu telefone, né? E aí a gente começou a ter um contato pelo telefone, ligação, WhatsApp. Mas foi alguns meses de né? Facebook, né? Sim. Aí... No total, nós ficamos Na verdade, 2 anos na verdade, antes de o WhatsApp nós. não existia naquela época ainda. Existia. WhatsApp não. Acho que sim. Existia, sim. MSN só. Não, pai. Não. Há 8 anos atrás já existia, sim. Nós Já nos existia, falávamos já. pelo Isso, WhatsApp. ainda há 8 Sim. anos atrás. Sim. Não. Sim, Existia, sim. Nós nos falávamos. Depois Nossa, os guris... não tinha. Felipe, Depois os pesquisa guris aí vão o WhatsApp, pesquisar. quando foi criado. Quando foi criado o WhatsApp, minha gente. Mas com certeza eu lembro que eu conversava pelo WhatsApp. Já tinha, sim. E a gente não é tão antigo, né, pai? É tanto assim também. É que eu sou de outra era. Mas assim, a gente começou a conversar e na verdade... Como? Nós começamos a conversar em 2016. Não, nós nos conhecemos pessoalmente em 2016. Mas assim, o que eu quero dizer é que antes de nós nos vermos pessoalmente, termos um contato pessoalmente, nós conversamos por quase 2 anos, né, amor? Isso. Só conversando por telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E após aí, esse então... interesse, né, amor? Esse interesse de sentimentos, né? Começou através da conversa, criar sentimentos e tal. Nós começamos a orar a respeito, Exatamente. a respeito disso, né? É. E aí fomos nos conhecer pessoalmente após quase 2 anos de termos iniciado a conversa pelo Facebook, depois pelo WhatsApp. É verdade. E nos conhecemos pessoalmente, né, para encurtarmos a história, nos conhecemos pessoalmente em uma convenção de pastores na cidade de Porto Alegre, né, no dia 15 Sim. de março de 2016. 2016. Era, inclusive, a eleição, né, da mesa diretora naquela época. E eu lembro que eu estava no hotel com a mãe e uma amiga nossa estava junto. E aí nós estávamos no hotel e eu ainda não conhecia o Humberto pessoalmente, né? Nunca havíamos nos visto pessoalmente. E ele estava participando da convenção lá com os pastores e ele mandou uma mensagem para mim e disse assim: Ine, onde você está? E eu disse: eu estou no hotel, num hotel aqui perto da igreja onde está acontecendo a convenção. Aí ele disse assim: então me espera que eu estou indo aí para te conhecer pessoalmente. Aí eu tremi na base, né? Eu disse: meu Deus, esse rapaz realmente é corajoso. E realmente, ele foi até o hotel e mandou uma mensagem, disse: ó, eu estou aqui na recepção te aguardando.
E eu desci tremendo na base naquele elevador e eu nunca vou me esquecer dessa cena, foi muito interessante. Eu sempre digo que parece cena de filme. Que eu estava no elevador, assim, naquela expectativa de ver ele pessoalmente. E quando a porta do elevador se abriu, estava ali aquele jovem de braços cruzados, encostado num móvel, de terno e gravata, muito bem arrumado, encarando o elevador e me esperando sair do elevador. E foi, assim, muito especial. E ainda ajudou a carregar as malas. E ainda ajudou a carregar as malas depois, é verdade. Dei carona pra sogra. E pra amiga. Pra amiga. Carregou as malas pra provar que ia ser um bom genro, né? Conversamos, né, amor, uns 20 minutos ali na recepção. Daí desceu a sogra e a amiga que estava com ela. Aí carregamos as malas da amiga dela lá. É porque nós já iríamos embora naquele mesmo Depois dia, né? Após as reuniões. E aí eu voltei pra convenção, né? Pra igreja. Foi um período de uns 30 minutos só, né? Exatamente. Que nós conversamos ali como amigos, já estávamos orando a respeito há quase 2 anos, orando e pedindo a direção de Deus, né? Que se cumprisse o plano, o projeto de Deus. Esse dia a gente se conheceu e eu fui pra igreja. E você foi junto também, né? Na igreja. Depois eu fiquei um pouquinho na igreja. Ficou um pouquinho, lá acho que ficou lá no carro. Mas lá a gente não tinha como se falar lá a gente não muito, se viu, né? na igreja. E aí acabou a convenção e cada um foi para um lado. Mas deixa eu citar um detalhe, né, que eu ia falar antes, que quando aquela porta do elevador se abriu e eu te vi pela primeira vez, ali foi o exato momento em que eu me apaixonei de verdade por você. Porque pra gente definir realmente se tem um sentimento real pela pessoa, tem que ver pessoalmente, né? Claro. Tem que ter esse contato físico, né? Visual. Então, ali, quando a porta do elevador se abriu e ele estava, eu nunca me esqueço, que ele estava de braços cruzados, assim, de terno e gravata, sério, assim, olhando pro elevador. Aquela cena ficou muito gravada na minha memória e foi ali que eu olhei pra ele e eu disse, meu Deus, realmente, eu acho que esse vai ser o meu esposo. E como a gente não teve tempo de conversar depois na reunião, lá juntamente com os pastores, eu lembro que estávamos o pai, a mãe e eu, apenas retornando para Vacaria, na época nós morávamos em Vacaria, e eu lembro assim que eu botei um fone de ouvido e eu fiquei assim com o meu coração muito apertado, porque o desejo do meu coração era ficar junto com ele, era ter mais um momento para conversar, para ter esse momento pessoalmente um pouco mais, mas nós ficaríamos distantes novamente, porque ele voltaria para Santa Rosa e eu voltaria para Vacaria, que dá quase 500 quilômetros, né? E aí voltamos, o pastor concorria também, um cargo da mesa. Muitas viagens, né? O pastor Estraço também concorria. O pastor concorria, perdeu também naquele momento, não era vontade de Deus. Mas você ganhou? Não. O vô perdeu também. Você me ganhou. Sim, ganhou. Não, mas eu tava dizendo, boa. A volta foi melancólica por causa disso. Sim. Além do vô perder a eleição, eu queria que ele ganhasse muito naquele momento, eu torcia muito por ele. Mas, claro, querendo a vontade de Deus, também com aquele momento de saudade. Parece que já se conhecíamos há tanto tempo, né, amor? Conversamos 20, 30 minutos, não foi mais do que isso. E parece que já deixei um pedacinho de mim quando ela foi pra Vacaria. E aí, pessoal, é muito engraçada essa história, porque aí ele passou, acho que o quê? Um mês, né? Depois desse dia. E aí ele mandou uma mensagem, assim, ele disse... Não fez, acho que um mês. Eu acho que não fez um mês, né? Parece Mas assim, de Uns repente, 20 o pastor dias. Humberto começou a sentir muita saudade do pastor Ivanildo. Não foi um mês, não. Né, mãe? Ele começou a sentir muita saudade do pastor Ivanildo. E da sogra que ele conheceu naquele porque dia. assim, mas principalmente do pastor Ivanildo, porque eles se encontravam muito nas viagens da convenção, né? E daí ele disse, pai, eu vou ter que visitar o pastor Ivanildo, porque agora terminou as eleições, a gente não tá se vendo mais, eu tô com uma saudade do pastor Ivanildo. Daí foi assim, ó, esse momento que eu fui visitar vocês lá, fui fazer a revisão da caminhonete do vô, na verdade, iria fazer em Passo Fundo. Pertinho. Aí eu disse pro vô... Não tão pertinho. Bem longinho, na verdade. E aí eu disse pro vô, vô, eu vou fazer a revisão da caminhoneta, e aí eu vou um pouquinho mais pra frente, e vou lá na casa do pastor Ivanildo. Se o senhor permitir e tal, pedir a autorização dele. Ele diz, mas não é longe? Eu falei, não, é bem pertinho. Eu vou naquela hora nem sei. 180 quilômetros. Eu vou Visitar, naquela hora nem meu amigo pastor. Que era quase 200 quilômetros de distância. E aí cheguei lá, combinamos, né? Acho que combinei com a sogra de ir.
Não tinha falado contigo, né? Não, eu acho que você me avisou que só viria. vocês dois combinaram. Você me avisou que viria, que daria uma passada. Foi a por lá. outra vez que eu fui, Isso. E aí, então, chegamos lá, cheguei lá de noite, né? Chegou lá à noite, tava meio chuvoso, assim, eu fui encontrar ele num ponto que a gente havia combinado pra ele encontrar a nossa casa. E aí ele chegou lá na frente da casa, com uns termos meio engraçados, porque tava meio nervoso. E a irmã que escreveu aqui, ora, ele sentia a falta do pastor. Era do pastor que ele sentia falta. E aí ele chegou, né, e realmente nós teríamos só esse momento da noite, porque pela manhã cedinho você já teria que retornar, né, amor? E aí você chegou e eu lembro, pessoal, que eu disse assim pra mãe, né? Porque isso, filha solteira faz isso pros pais, né? Eu disse assim pra mãe, ele é meu amigo, ele está vindo, não tem nada acontecendo sério ainda. Estamos orando, ele tá apenas passando pela cidade, vai nos dar um oi. Até porque a mãe está de prova aqui que eu não permitia que rapazes me visitassem. Então, assim, ela sabia que se eu estava deixando ele vir nos visitar, é porque existia um real interesse da minha parte. E aí... Mas eu avisei bem ela, eu disse, mãe, por favor, não cite namoro, não cite compromisso, porque nós estamos orando. Mas foi só o rapaz entrar dentro de casa. O sermão começou. Não, foi depois da janta, né? O sermão começou. Primeiro eu cheguei, e aí fui conversar com o pastor Ivonildo. Buenas tardes. E é isso aí, diz que eu falei, mas eu acho que eu não falei. Ele nem lembra, tava tão nervoso. Acho que eu não falei. Mas aí fomos conversar com o pastor Ivonildo lá na sala e vocês ficaram fazendo a janta. É isso. Eu cheguei lá umas 7h30 da noite, mais ou menos. E aí conversamos lá até vocês aprontar o jantar. E aí depois do jantar, que nós sentamos aí no sofá da sala. E aí começou a sabatina. E a sogra sentou no braço do sofá e começou. A sogra, né, que na época ainda não era a sogra, resolveu sentar no braço do sofá. E abracei o pai. Abraçou o pai e me empolguei. E se empolgou. O Ramon escreveu aqui, que viagem, passando por Vacaria, vindo de Passo Fundo para Santa Rosa. Sim, não, foi uma viagem muito programada. E aí, então, naquele momento, a mãe praticamente perguntou, olha, rapaz, se a minha filha deixou você vir aqui, é porque ela tem um interesse. Quando é que vocês vão começar a namorar? E já deu um checkmate, né? Mas foi importante, né, amor? Foi legal. Importante, eu achei muito legal. E depois eu pensando, voltando embora, pensando, como a tua mãe, te ama, te valoriza, né? E respeitava também a tua escolha. E ela dizendo, se ainda deixou você entrar aqui em casa, é porque ela quer algo sério contigo. Então, como a sogra não me conhecia, né? Não conhecia de que família eu era, e quem eu era, na verdade, ela não conhecia, o pastor Ivonildo já conhecia, mas ela não. Então, ela se preocupou, esse cara veio aqui, né? Veio aqui para conversar, eu vou esclarecer para ele como que funciona. Sabatinar. E ficou umas 2 horas falando, é verdade. Umas 2 horas falando e eu só escutando. Muito bem educado. Só escutando e concordando. Mas ali foi quase o pedido de namoro, né? Porque até uma oração fizeram por nós, né, amor? E porque eu falei também dos meus sentimentos, porque nesse momento eu já estava gostando muito da Ine, já estava amando a Ine nesse momento, porque já estávamos conversando há mais de 2 anos, então, verdade, né? Via Facebook, WhatsApp, há mais de 2 anos já estava gostando, nesse momento já tinha um sentimento muito forte, então foi um momento muito especial, mas não foi o pedido de namoro. Porque é bom, né, amor, nós esclarecer também que o nosso relacionamento não faz muito tempo, vai fazer 6 anos de casados. Então, entre conversas e até esse momento faz 8 anos, né? Isso. Mas a gente cumpriu todos os processos à moda antiga. É verdade. Eu fui lá essa primeira vez, eu cheguei lá às 7h30 da noite, 6 horas da manhã eu fui para Passo Fundo, que tinha um compromisso às 7h30 ali da manhã em Passo Fundo, que era a revisão da caminhonete Vô na época. E aí voltei para casa, nós continuamos conversando, né? Sim. Continuamos conversando, já com um sentimento maior de ambas as partes. E aí, mas quando nós
Não, é isso que queremos, né? É, oramos, definimos. Fizemos propósito com Deus, bastante oração, jejum também, pedindo para Deus direcionar, sabendo que eu tinha um ministério, a Ine também tem um ministério, e nós queríamos casar com alguém que fosse... Segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, que fosse unir propósitos também, né, de Deus. E aí após acho que um mês daí, né? Foi em abril que você foi, daí um mês depois, né? No dia maio, 10 de maio. Dia 10 de maio, nós combinamos daí que eu fui até a casa do pastor e da sogra. Oficializar, pedir namoro. Eu pedi namoro como se faz mesmo. Eu quero os criar jovens meu filho. hoje têm medo de pedir, né? Eu quero criar namoro meu filho dessa pai. forma, falar com o pai da pretendente, né? Da futura namorada, pedir, eu fui lá pedir para eles. E é real, né? Vocês confirmam. Agora, fazer uma voltinha em Vacaria, de Passo Fundo a Vacaria, no Açorento, é uma coisa. Agora, o cara indo de Tenente Portela para Porto Alegre, num caminhão F4000, e dizer que deu uma passadinha por Vacaria para ver a namorada, é outra história. Veja como foi parecida essa história, né? E é assim, né, gente? Quando o amor pega, quando a paixão e o amor pega, a gente faz loucuras, né? A gente faz caminhos que não estavam previstos, né?